Bom dia, queridos companheiros, irmãos, nossos queridos trabalhadores e frequentadores da Casa de Jesus, da Casa de Jacó, da Unidade Amadeu Braga, da Cruzada Espiritual Feminina Maria de Nazaré. É um dia especial, é um dia em que nós continuamos bem e, apesar de lá fora ter um grande desafio dessa pandemia, aqui dentro cada um de nós está mais fortalecido, está consciente de que o nosso Deus vivo e poderoso continua conosco e nós estamos com Ele. Hoje, o nosso querido companheiro Leonardo fará uma reflexão sobre os trabalhadores da vinha. Essa reflexão é de suma importância para o momento atual, porque todos nós, de uma certa forma, de diferentes talentos, na diversidade da maneira de colaborar com o céu, somos também trabalhadores da vinha. Mas o que estamos fazendo de fato para colaborar com o céu nesse momento de pandemia? Nesse momento que temos que sair do eu e ir para o nós. Nesse momento em que, sacudido pelo egoísmo ainda humano, temos que pensar no outro além de nós, estabelecendo agora entendimento quando o mestre, há 2000 anos atrás, nos fala: amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa reflexão prévia da manhã de hoje. Que nesse momento possamos fechar os olhos e trazer para dentro de nós essa provocação, esse questionamento filosófico, a nos perguntarmos: como eu tenho colaborado na vinha do Senhor? Vamos fechar os olhos e deixar com que essa pergunta, essa provocação filosófica cresça, nos incomode, porque se incomoda é porque estamos em maior lucidez e consciência cósmica universal para podermos ter o enfrentamento das respostas que virão. Estou colaborando como? De forma passiva ou pacífica? De forma passiva ou ativa? Eu faço pelo outro, mas ainda só aquele ligado aos laços consanguíneos? Ou eu tenho saído do círculo da família consanguínea, terrestre, dos laços que se fazem através da família, para buscar fora desse laço meus afetos, meus desafetos, trabalhando o amor, a fraternidade e a caridade? Essa é a nossa reflexão. E agora deixemos que o nosso querido Leonardo complemente de forma lúcida e consciente, trazendo sempre para nós essa reflexão e que possamos construir a nossa resposta. Não agora. Isso não é uma construção urgente nem rápida. Pode ser até urgente, desculpe, mas não rápida. Precisa ser construída dia após dia. De que forma eu saio de mim e me encontro com o outro e vou em direção ao outro. Então, que Jesus nos abençoe. Está aberta essa reunião virtual em nome de Deus, sempre, do Filho de Deus, ungido Cristo, e de toda espiritualidade de luz. Muita paz. Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Silveira e a proposta de hoje é refletirmos sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. É uma das parábolas mais conhecidas do mestre e uma das mais polêmicas também. Acho que quase todos
já conhecem. É aquela parábola que fala do dono de uma vinha que ao longo do dia sai contratando diversos grupos de trabalhadores para trabalhar, né, na sua terra, e oferece a todos o mesmo salário. Desde as primeiras horas, né, dos trabalhadores das primeiras horas aos trabalhadores da última hora, todos ganham o mesmo salário. E dentro de uma perspectiva material, isso pode ser bastante questionável, né? Porque a primeira coisa que se pergunta é o porquê que se pagaria a mesma coisa para profissionais que dedicaram tempos diferentes de trabalho. E a justificativa do dono da vinha é que ele havia feito esse tipo de contrato previamente com cada trabalhador, e cada trabalhador que ali estava tinha aceitado o acordo de trabalhar por aquela quantia, né, e que ele se sentia no direito de estender aquela remuneração ainda para aqueles que trabalharam menos, e que isso era um direito que cabia a ele, e que por isso ele não se entendia injusto, né? E aí termina a parábola com a máxima, né? Porque os últimos serão os primeiros. Primeira coisa que nos vem é o que significa isso, né? O que significa os últimos serem os primeiros, e o porquê que o Cristo utiliza esse tipo de contexto para poder exemplificar, né, essa máxima. A gente não pode perder de vista que o mestre, a partir das parábolas, ele sempre utiliza o recurso de falar de coisas muito abstratas, como o reino dos céus, né, como a condição espiritual do ser, a partir de uma realidade muito concreta, né, muito cotidiana, que aquelas pessoas viviam naquele contexto histórico, né, social. E a partir das coisas bem do dia a dia, ele vai provocando reflexões acerca do funcionamento espiritual da humanidade. A gente não pode também perder de vista que essa parábola ela faz parte do que poderíamos chamar da seguinte coleção de parábolas do Cristo, né? O reino dos céus se assemelha. Então tem várias parábolas que no Evangelho ele traz várias metáforas para dizer o que é o reino dos céus, né? E essa parábola é uma delas. E o reino dos céus é uma coisa bastante abstrata, né? O que é o reino dos céus, né? É uma condição espiritual onde as pessoas elas se relacionam a partir de uma lógica diferente da do reino da terra. E a gente não pode perder de vista que, apesar das metáforas, né, a partir das parábolas, sempre serem ambientadas num contexto muito concreto, muito humano, elas, no fundo, elas buscam falar sobre um homem espiritual, né? Então, o reino dos céus se assemelha a quê? Né? Como acessar esse reino dos céus? No final das contas, as parábolas tentam mostrar a nós, humanos, como acessar essa condição de existência mais espiritual. Essa máxima, os últimos serão os primeiros, ela de alguma sorte também é trabalhada em outra parábola, que é aquela parábola que Cristo, conversando com seus discípulos, diz: olha, quando vocês entrarem numa boda, não sentem na primeira fileira esperando, né, serem incensados, né, serem tidos como pessoas especiais, porque de repente vão existir pessoas mais especiais para os donos da festa e vocês correm o risco de passar pelo constrangimento de serem convidados a se retirar e terem que sentar nas últimas, né? Porque essa altura todas as fileiras já foram preenchidas, e aí como aquelas fileiras que você pressupôs, né, que tinha direito não lhe cabia, você termina tendo que assistir às bodas nas últimas fileiras. E já aquele que senta na última fileira, se de fato ele tiver para aquele grupo
um valor especial, os donos da festa tratarão de convidá-lo aí para as fileiras, né, da frente assistir as bodas. E aí termina, os últimos serão os primeiros, ou aquele que se elevar será rebaixado, e aquele que se rebaixar será elevado. E todas essas duas máximas, elas também conversam, de certa forma, com a outra que conhecemos os pobres de espíritos, né? O reino dos céus, ele pertencerá aos pobres de espírito. No fundo, todas elas buscam mostrar um perfil comportamental que mais nos aproximaria da divindade, entendendo que esse perfil seria uma conduta mais humilde, né? E essa parábola dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores das primeiras e das últimas horas, ela vem justamente como uma forma de exemplificar o porquê que os últimos serão os primeiros. E Caibar Schutel, que é o autor que nós estamos usando, né, como base para poder fazer essa discussão, ele traz uma análise interessante, uma interpretação interessante dessa parábola, e que nos ajuda também a entender o porquê dela ter sido construída dessa forma, né? Onde você tem trabalhadores que são cooptados, que são contratados no primeiro momento e que passam todo o dia trabalhando, e trabalhadores que vão em momentos diferentes até o último momento assim útil, né, digamos assim, do dia, e no final das contas todos eles são pagos com a mesma remuneração. E quando ele é questionado, ele diz: não, mas olha, eu te contratei por isso, né? E Schutel traz que Cristo pretendia com isso fazer uma categorização, exemplificar o que seria o bom trabalhador da vinha e o mau trabalhador da vinha, né? E aquelas pessoas que questionam porque os primeiros, né, trabalhadores estariam ganhando a mesma coisa que os últimos, dentro de uma perspectiva material, faz sentido você questionar, né? Poxa, por que eu trabalhei desde cedo e eu vou ganhar a mesma coisa daquele que trabalhou 1 ou 2 horas? Mas a gente não pode esquecer que todo esse contexto busca exemplificar o que o reino dos céus se assemelha, né? Como os espíritos podem fazer para acessar esse reino dos céus. Ou seja, é um contexto, a partir de um contexto material, simbólico material, Cristo tenta falar de uma existência simbólica espiritual. Se assim o for, faz sentido, né, aquele que questionou não ser qualificado como um bom trabalhador. Não porque ele simplesmente questionou, mas na verdade o que entendemos que o Cristo quis mostrar com isso é que existem trabalhadores que estão em busca de um salário material. E existem trabalhadores que estão em busca de uma experiência existencial mais plena, né? Mais conectada com a divindade, portanto mais humilde e mais implicada com a vinha. Se a vinha não simboliza apenas um campo do comércio, do mercado, da indústria, da economia. Essa vinha, ela simboliza a trajetória espiritual da humanidade. Então, existem trabalhadores, né, que estão em contextos espirituais, que estão se dedicando a bandeiras espirituais, que são mais generosos, que são mais humildes, que são mais associados a essa bandeira, né? Porque querem ver a humanidade progredir, querem se melhorar e querem que todos se melhorem, querem transformar a natureza das relações humanas, né, de uma natureza mais autocentrada, de uma natureza mais vaidosa, de uma natureza muito focada nos ganhos materiais e nos prazeres sensoriais, para uma outra condição de existência mais focada
na qualidade das relações, né? Então ele Schutel fala que há digamos, um deslocamento de uma lógica quantitativa, material, acumulativa, né? Que é aquele trabalhador que quer o salário. Às vezes esse salário não necessariamente é só dinheiro, mas ele pode querer o prestígio, ele pode querer não ir para um umbral, ele pode querer mudar o outro, né? Ele pode querer que o mundo seja parecido com os seus ideais e suas expectativas. E já existe na outra ponta aquele trabalhador que está implicado numa transformação mais humanitária, né? Numa contribuição com um projeto político crístico para que todos possam ter uma qualidade de existência melhor, onde as relações elas sejam permeadas por princípios mais saudáveis, né? Onde a bandeira central seja o amor, seja o respeito, seja um maior equilíbrio entre o eu e o outro, seja relações mais pautadas no que a gente pode mais perceber em termos de potencialidades divinas, né? E é essa classificação que a parábola evidencia, né? Então são aqueles trabalhadores que estão implicados com o processo da transformação dos seus funcionamentos para algo mais próximo da divindade, né? E da plataforma política do Cristo, o que está mais próximo da divindade são relações permeadas por amor. Então, o reino dos céus ele não é mais tomado pela força. Agora ele é tomado pelo amor, ele é tomado pela dedicação, né, pelo cuidado, pelo respeito, né, ao outro. E é por isso que os trabalhadores de última hora são contratados, né? Porque eles não estavam, como o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, já analisa, aqueles trabalhadores, eles não estavam parados por preguiça, né? Por malandragem, né? Por revolta, por agressividade, por ganância. Eles estavam parados porque o trabalho ainda não havia chegado. Eles estavam esperando o trabalho chegar. Eles estavam se preparando para quando o trabalho chegasse, eles pudessem trabalhar. E o salário é o mesmo porque, já que há uma transição da lógica quantitativa para a qualitativa, às vezes, a depender da implicação deste trabalhador, a qualidade do trabalho daquele sujeito que trabalhou há 2 horas pode ser a mesma que a qualidade daquele que trabalhou o dia inteiro. Ou pode ser, inclusive, superior, se ele trabalhou com mais implicação, com mais engajamento, com mais responsabilidade, né, com mais esforço para melhorar, né, o seu serviço e oferecer o que tem de melhor. Não que não se tenha em vista o salário, mas quando se trata de uma perspectiva profissional, este salário ele não se limita ao dinheiro, ele não se limita à vaidade, ele não se limita aos prazeres sensoriais. O salário que se busca dentro de uma perspectiva espiritual, e isso é importante frisar, né, porque nós, enquanto trabalhadores na Terra, precisamos do salário, né, a gente não está deslegitimando as lutas sociais pelo salário, porque Cristo não está falando disso, ele está falando de uma condição espiritual de existência. Esse salário não é o salário no mundo do trabalho que a gente vive enquanto encarnados, é o salário para ter acesso ao reino de Deus. Então ele está muito mais pautado na transformação que ocorre em cada trabalhador espiritual, em cada sujeito, em cada espírito. E aí Schutel tenta fazer uma aplicação, né, dessa compreensão e nos provoca para que pensemos que tipo de trabalhador nós somos. Em última instância, que tipo de espírito nós somos, né? E aí traz para a realidade do trabalhador espírita. E aí, que tipo de trabalhador espírita você é? Você é aquele que, mesmo tendo anos de espiritismo, está só em busca do salário, aquele salário ainda numa perspectiva restrita, né? Você está frequentando as doutrinárias, participando do movimento, mas qual é realmente o seu objetivo?
né? É realmente a sua transformação, é realmente o prazer de contribuir no auxílio ao próximo, né? Existe uma rede de solidariedade e, ao mesmo tempo, uma busca de auto-melhora, ou você está interessado nas conveniências, né? Nos confortos, nas honrarias, ou você está conformado, né? Você não trabalha, você trabalha, mas você não estuda, não qualifica esse trabalho. Então, ele tenta fazer essa aplicação a partir da interpretação da máxima de Cristo. Que tipo de trabalhador nós somos? Isso também se aplica ao contexto em que a gente está vivendo hoje, né, com a pandemia. Tanto se você está isolado, se você não tem condições de estar isolado, seja porque você tem uma condição financeira, né, mais instável, ou porque você está trabalhando, né, num campo considerado essencial para o contexto que a gente vive. Então, que tipo de espírito nós somos? Né? Somos aqueles espíritos que correm para o supermercado e compram tudo que puderem para estocar, só pensando no bem-estar da sua família? Ou somos aquele tipo de espírito que pegamos o suficiente, né, e que compartilhamos o suficiente? Nós temos cuidado com as pessoas que não podem se proteger, né? Nós estamos apoiando essas pessoas de alguma forma. Eu estou me protegendo para proteger o outro também. Eu estou pensando em proteger o outro, ao invés de pensar que o outro precisa estar aqui para me servir, né, e manter o meu bem-estar social. Então, essa provocação, ela nos possibilita várias reflexões, e o objetivo de todas elas, com certeza, é que nós possamos, para além de uma hierarquização, né, entre bons espíritos e maus espíritos, bons espíritas e maus espíritas, bons cristãos e maus cristãos, ou bons humanos e maus humanos, é que a gente possa demarcar qual é a nossa condição espiritual e, a partir daí, investir na sua qualificação para que nós nos tornemos melhores, nos tornemos mais aptos a fazer parte de um mundo de regeneração e não mais de um mundo de provas e expiação. Para finalizar, né, a minha contribuição em torno do tema, em última instância, reforçando, dentro de uma perspectiva espiritual, se o salário para acessar o reino dos céus é a humildade, é o amor, é o respeito, então, tanto faz. Aquele espírito que alcançou o mérito deste salário há 2000 anos atrás, e aquele espírito que está agora, né, se preparando para também merecer esse salário, né? Então você pega aí os trabalhadores das primeiras e das últimas horas, né, considerando que são trabalhadores comprometidos para além, né, dos seus próprios interesses assim mais egoístas, mas que têm comprometimento com a vinha crística, né? Então, se é o amor essa moeda, então, de certa forma, é o mesmo salário. Sim. Então, é uma metáfora lindíssima. É o mesmo salário. Porque o espírito que se auto-ilumina, seja em que tempo for, ainda que de forma específica, né? Porque cada sujeito é um, mas ainda que cada um acesse a divindade, se conecte à divindade de uma forma muito específica, todos terão acesso ao mesmo salário, que é o bem-estar de estar conectado com a divindade, o bem-estar de poder produzir relações que vibrem o mais próximo possível da vibração dessa entidade máxima, essa entidade, essa divindade, na verdade. Não, acho que divindade é o termo que eu queria usar. Então, realmente é o mesmo salário. Assim, muito coerente, é muito inteligente, é muito sagaz a metáfora que o Cristo usa. Então, o salário é o mesmo. É
a possibilidade de conexão com o divino, a possibilidade de estabelecer relações mais respeitosas, mais amorosas, mais equilibradas, mais saudáveis. Esse é o salário, né? E qualquer espírito que entre nessa vibração, ele terá acesso a esse salário, é o mesmo. Porque não trata-se apenas de uma questão cronológica, mas, sobretudo, de uma questão lógica, de uma questão de funcionamento, de uma questão emocional, né, de como eu me relaciono comigo, de como eu me relaciono com o outro, de como eu me relaciono com o grande outro, que é a divindade. Né? E se o que permeia essa relação for embebido na energia da humildade, do respeito, da amorosidade, as relações serão mais equilibradas e essa vinha ela será muito mais potente, ela beneficiará muito mais gente, né? Ela alcançará uma quantidade cada vez maior de espíritos. Então, de fato, é importante nos perguntarmos que tipo de trabalhador eu sou, para poder entender que tipo de espírito eu sou, para poder entender que tipo de reforma eu preciso para merecer, para estar preparado para uma condição regenerativa de existência. Muito obrigado e se cuidem e nos cuidemos também uns aos outros, né? Mas com respeito, sempre com respeito. E assim, irmãos, agradecemos agora por essa oportunidade, por podermos estar aqui recebendo diariamente as benéficas divinas em nossas vidas, assim como todos que estão no contexto histórico de nossas vidas, que são todos os nossos irmãos, presente fisicamente e presente nas nossas lembranças. Nos preparemos agora para os passes, para os tratamentos, emanando o nosso pensamento, as nossas necessidades primícias, para que possamos assim receber com integridade a essência divina das quais cada um de nós precisamos para as nossas vidas. Sentemos em posição cômoda para o nosso corpo, para que assim, ao respirarmos, essa energia penetre em todo o nosso corpo, trazendo assim para cada chakra o movimento correto e transformando nas energias salutares para cada um de nós. Nesse instante, cada um, no seu silêncio interior, faça os seus pedidos, as suas solicitações a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos mestres divinos, conselheiros espirituais, os nossos guias e protetores. Não esquecendo também de colocarmos o nosso copo com água para ser purificada, ou quem está em tratamento, a sua garrafa com água.
E assim, agradecemos mais uma vez, Senhor, pela sua divina presença em nossas vidas, por essa oportunidade e tantas outras que com toda certeza virão para cada um de nós, de forma individual e coletiva. Que possamos ver com integridade, com sabedoria, com clareza, com humildade, as nossas situações de vida. Que possamos entender que não podemos ser mais como éramos antes. O antes de ontem, o antes de muito tempo. Que possamos entender que precisamos ser a cada dia, a cada manhã, um novo ser. Aquele que aprende com o tropeço, com o tombo e com o conselho. Aquele que entende não só com a mente, mas com o seu coração e obediência. Porque o coração e a obediência é o que nos resguarda de muitos males para as nossas vidas. Muitas coisas, Senhor, não entendemos, porque ainda não temos essa percepção, mas podemos sim obedecer. Não obedecemos a muitos, mesmo sem entender, quanto mais a Ti, que é o nosso Pai, é o nosso amor, é a nossa essência. E assim, agradecemos por esse domingo e por todos os dias de nossas vidas. Concluímos o nosso encontro dominical dessa manhã com votos de muita paz e dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós e que a luz de Jesus e de Maria nos acalme, nos ampare em todos os momentos de nossas vidas, agora e todo sempre. Que assim seja. Que Deus, na sua infinita bondade, seja louvado, que louvado seja Deus, agora e todo sempre. Que assim seja.